Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos e irmãs que nos assistem pelas redes sociais, a paz do Senhor. Eu peço aos irmãos que estejam abrindo a palavra do Senhor que está em Lucas 15, no versículo 8. Aleluia, Senhor. Amém? Ora, qual a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, e não acende a cadeia e varre a casa em busca com diligência até achar? E achando, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Senhor, te glorifico e te exalto, Pai. Nesse momento, meu Pai, não seja eu, mas seja Tu nessa hora. Porque eu estou aqui pela Tua direção nessa noite, Senhor. Toda palavra que eu venha falar vai vir do Senhor, meu Pai, não de mim. Que venha tirar de mim, meu Pai, todo eu. Mas que o Senhor seja glorificado nessa hora. Me dê sabedoria, entendimento e revelação da Tua palavra, porque eu oro em nome de Senhor Jesus. Amém. No versículo 15, Jesus estava pregando a palavra do Senhor. E aonde ali os publicanos falaram: esse homem assenta com os pecadores. Então Jesus começa a contar uma parábola. E antes dessa parábola ele fala da ovelha perdida. E explica para eles qual que tendo 99 guardada não vai buscar uma que está perdida. Assim também essa mulher, porque ela tinha 10 dracmas. Essa mulher foi encarregada de guardar essas dracmas. Porque quando fala de diligência, fala ter zelo e cuidado. Então essa mulher aqui, ela foi escolhida para guardar essas dracmas. Assim é o Senhor Jesus que cuida de nós. Porque a dracma que ela representa a minha vida, representa a tua vida, assim como a ovelha perdida representa nossas vidas. Porque o tema de hoje, nessa noite, fala o valor que você tem. Porque o valor para o mundo nós não temos, mas para Jesus você tem um valor. Porque quando Deus começa a fazer o mundo, que Ele começa a olhar para a terra sem forma e vazia, a palavra diz que tudo foi feito através da palavra. Mas quando chega no momento dele criar o homem, porque antes ele fala: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Se você for olhar por esse termo, parece que Deus tinha ali um conselho em volta dele: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. E quando Deus vai formar um homem, Ele não vai falar: assim haja o homem. Não, Ele formou um homem com cuidado e com zelo. Assim é Deus na nossa vida. Deus tem um zelo por nós, Ele tem um cuidado pela minha vida e pela sua vida. Porque quando Jesus estava pregando sobre essas parábolas, mais adiante ele fala do filho pródigo, um filho que estava morto e buscou e foi ali estar com o pai, porque ele se encontrou vida. Porque ele estava morto diante do mundo, mas para o pai ele estava vivo. Mesmo que o pai não tinha sabido onde que ele estava, mesmo que o pai não sabia onde que ele se encontrava, mas o pai sabia que um dia ele ia voltar. Assim é um pecador quando ele está no pecado. Assim é um pecador quando ele pensa que Deus esqueceu dele. Porque quando a pessoa está no mundo, ele pensa: o Senhor esqueceu de mim. Não, Deus não esquece de ninguém. Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o meu coração e o teu coração. Essa mulher que estava preocupada com essa moeda perdida, porque dracma fala de moeda, porque era um dia de trabalho naquela época. Então ela estava ali preocupada, mas ela não descansou enquanto que não encontrava aquela moeda. Ela foi varrer a casa, ela foi, acendeu a luz, estava ali, não importa horas ou momento, se foi um dia inteiro, a palavra não diz.
Mas importa que aquela mulher estava à procura daquela moeda. Assim é Jesus procurando vidas nesse mundo. Vidas que estão perdidas, vidas que estão sem soluções, vidas que estão na opressão, na depressão. Assim é Deus conosco. Deus deu um valor para nós, porque Ele deu aquele sopro da vida que estava nele, sobre a minha vida e sobre a sua vida. É isso porque Deus valoriza a mim e valoriza você. Deus não esquece de um filho. Uma mãe pode esquecer do filho, mas Deus não esquece. Porque Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é soberano. Nessa noite eu quero que você entenda o valor que você tem para Deus. Você não tem valor para o mundo, esquece o mundo. Nós não estamos aqui para ser valorizados pelo mundo, mas sim para ser valorizados para Deus. Assim como nós valorizamos a Deus na nossa vida, porque nós temos que valorizar tudo que Deus nos dá também. Porque cada bênção que você recebe é um valor que você tem que dar a Deus. É uma honra que você tem que dar a Deus, porque Deus te valoriza. Porque Deus não existe aquele que está perdido, existe aquele que falta ser encontrado. Porque é por isso que Deus colocou homens e mulheres nessa terra, profetas, para que seja valorizado. Noé fez aquela arca, não foi para animais, ele fez para aquele povo que estava em pecado. Mas aquele povo não sabia quanto Deus estava valorizando aquelas vidas. Mas aquelas vidas não quiseram. Então Deus valorizou Noé e sua família. Abraão saiu de uma família para estar indo numa terra que ele não conhecia. Mas Deus valorizou Abraão. Deus abençoou Abraão com tanta alegria, com todo poder. Deus também abençoou Isaac, porque Isaac também tinha um valor. Jacó tinha um valor para Deus. Moisés tinha valor. Nós também temos valor, porque você também não estão registrados aqui ainda, porque, como nos diz o pastor, os heróis da fé está escrito, mas não acabou, porque você vai ser escrito como heróis da fé. Assim, essa palavra dessa noite, Deus quer mostrar para você o valor que você tem na mão de Deus. Deus não te criou você à toa, porque nós foi criado para adorar e glorificar o nome do Senhor. É esse Deus que é tremendo, esse Deus que é poderoso. Eu também já fui ovelha perdida, eu já fui uma moeda perdida, já fui um filho pródigo. Quem nunca passou por isso? Nós passamos, mas Jesus nos encontrou. Jesus, Ele foi atrás daquilo que estava perdido. Jesus foi atrás daquela moeda valiosa. Essa moeda aqui, ela é valiosa, porque na mão de Deus você tem um valor. Porque Jesus, Ele valoriza tanto a minha vida, a tua vida, que Ele fala, vocês farão coisas maiores que eu fiz. Olha o valor que Deus está te dando nessa hora. Olha como Deus te valoriza. Então às vezes as pessoas pensam, eu não presto, não valo nada. Para Deus você vale. Para de falar aquilo que te aborrece. Para de falar aquilo que te angustia. Olha para Jesus, porque Ele está te valorizando. Porque na cruz Ele valorizou a minha vida, a sua vida. Ele trocou no meu lugar e no teu lugar, porque Ele nos valorizou. Ele derramou o sangue dele por mim e por você. Então Jesus, Ele quer mostrar para mim e para você o tanto que você é valoroso, como você tem valor diante de Deus. Não perca a tua esperança, não perca a tua confiança, porque Deus te valoriza todos os dias da tua vida. Assim que você morre, mas se você morre em Cristo, você vai ter valor depois da morte, porque você não vai morrer e acabar, porque a vida após a morte. Que Jesus, Ele fala isso, que aquele que crê em mim, assim que morrer, terá vida. Olha o valor que Deus tem. Deus está querendo colocar você para estar diante dEle. Deus quer que você seja valorizado, para você estar morando diante dEle, para estar no banquete celestial. Deus quer que você mora com Ele. Deus quer que você fique ouvindo o que Ele tem para falar. Se você falar comigo que não ouve a voz de Deus, porque você não lê a Bíblia, você não está orando, você não está clamando a Deus. Mas Ele está vendo o teu choro, Ele está vendo a tua dor, a tua angústia. Ele está assistindo tudo que você está passando, mas Ele está do teu lado sempre, valorizando a tua vida. Porque nós temos valor para Deus muito grande, gente. Porque senão Deus não precisava fazer eu e você. Para que Ele ia fazer?
mas ele mostra que você tem um valor para Deus. Assim como as aves, como as plantas têm valor para Deus, como tudo foi criado. Mas Deus te formou. Ele tirou daquilo que hoje a terra não tem valor, mas da terra Ele te fez ter um valor. E na mão de Deus você foi formado. Olha que maravilha, o homem sendo formado. Como é que Deus valorizava o homem no Éden? Mesmo que Adão pecou, mas Deus ainda valorizou Adão ainda, mesmo ele afastado do Éden. Porque Deus era com Adão ainda. O que afastava era o pecado, mas Adão sabia o erro que ele cometeu depois que ele saiu do Éden. Ele perdeu aquela essência com Deus. Mas hoje nós temos a graça do Senhor Jesus. Porque ontem nós aprendemos o que é graça. Nós não devemos dar valor à vida, mas sim à graça de Deus. Porque é muito mais importante que a vida. Porque Paulo fala, a tua graça nos basta, Senhor. Paulo foi valorizado menos dentro de uma prisão. Ele foi valorizado diante de Deus. Pedro foi valorizado, os discípulos foram valorizados. E Jesus deu valor a cada um deles da forma que Ele quis. Jesus mostrou que vocês têm um valor. É só você andar com o Senhor Jesus. Porque esse valor, ele não perde valor, não. Essa moeda, o dinheiro que hoje, que é o valor que nós temos, ele tem um limite. Se R$200 vale só 200, ele não vale mais. Mas você vale para a eternidade. Você é eterno, você tem que olhar para Jesus e falar, Senhor, muito obrigado. Porque eu tenho valor para o Senhor. Eu sou valorizado por Ti, meu Pai. É assim que você tem que olhar. Eu não sei como é que você entrou nessa noite, mas Deus está te falando o valor que você tem para Ele. As lutas, elas vêm sim, mas Deus não deixa de te valorizar. É na luta que te valoriza. É na dificuldade que te valoriza. Mas também nós sabemos que as bênçãos também estão sobre nossas vidas. As bênçãos nos acompanham. Aqui fala dessa mulher que ali estava preocupada. E quando ela acha aquela moeda, assim como ovelha perdida, assim como filho perdido, havia alegria. Foram chamados vizinhos, foram chamados amigos. Quando nós vemos a pessoa que vai passar pelas águas, nós também temos que se alegrar, porque aquela vida estava morta e aquela vida está viva. Porque isso que Jesus nos valoriza tanto. Hoje eu não estou aí para fazer aqueles milagres, porque Ele está no céu intercedendo por nós, mas Ele deixou você para ser usado com autoridade. Porque o valor do Senhor Jesus está no céu, mas Ele foi valorizado diante do Pai, Ele foi honrado, porque tudo que Ele fazia era para a honra e glória de Deus. É assim que Jesus tem olhado para mim e para você, o valor que você tem. A gente até canta até uma canção, o valor que você tem. É uma música que a gente canta muito na igreja. Então, Jesus, Ele tem uma alegria no coração, saber nas pessoas que Ele pode confiar, saber nas vidas que Ele pode confiar, porque Jesus, Ele confia nas nossas vidas, para fazer o ID, para pregar a palavra, para alcançar aqueles que estão perdidos, para ser alcançado. Mas isso não é nós que fazemos, é o Senhor Jesus que faz. Nós só somos um instrumento na mão dEle. Só temos a direção do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Como Moisés foi valorizado diante de Deus. Como Moisés operou grandes poderes na terra. Porque Moisés sabia o valor que ele tinha para Deus. Moisés honrava a Deus todo o tempo. Moisés glorificava e exaltava o nome do Senhor. Davi e Daniel foram outros tantos homens na terra que Deus valorizou. E hoje eles estão lá no céu, porque eles já receberam o valor deles. E nós hoje também precisamos alcançar esse valor, mas persistindo na presença, na comunhão com Deus, não perdendo a nossa fé, não perdendo a nossa confiança nem esperança, porque a nossa única esperança é o Senhor Jesus. A nossa única esperança é o Senhor Jesus. Essa moeda é muito importante, o que ela está dizendo para nós nessa noite. Porque aquela mulher não desistiu. Assim como o pastor não desiste da tua ovelha,
Assim como o pai não desistiu do filho pródigo, aquele que se afastou dele, mas sabia que o filho voltava. Então Deus sabe quando um filho volta, Deus sabe como o filho está perdido, Ele conta a vida. Esses são os valores de Deus para a sua vida e para a minha vida. Às vezes você chegou aqui pensando, não sou nada, você é algo para Deus. Não coloca nada no teu coração, coloca alegria no teu coração, porque você vai olhar para Jesus. E quando você olha Jesus, você recebe o abraço dele. E você está recebendo o abraço dele nessa noite, porque ele está te valorizando. Porque você está na mão do seu Jesus. Jesus está olhando para o teu coração e te valorizando nessa noite. Porque às vezes você entra na igreja com algum problema, mas ele conhece o teu problema. Mas você veio aqui para receber a tua resposta. Você veio aqui para receber aquilo que é de Deus. E Ele está te valorizando nessa noite. Ele está aqui para te dar o valor que você merece. Eu não posso te dar o valor que você merece, mas o Senhor Jesus está te valorizando nessa noite. Essa é a mensagem do Senhor nessa noite, que o Senhor colocou no meu coração para falar com os irmãos. É o momento de nós adorar o Senhor mais uma vez. Vamos colocar de pé?